Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Eu sempre falo que o mundo do esporte, do futebol principalmente, é muito semelhante ao mundo político. A diferença é que no mundo político as pessoas têm que ter uma idade mínima e obrigatoriedade de votar. Porém, existem aquelas interessadas no assunto e aquelas que possuem aversão ao tema. Já o mundo esportivo não exige idade mínima para participar, assim como não há obrigatoriedade de se envolver. Tem gente que não gosta de esporte e não é obrigado, certo? Então, o que essa temática tem em comum? Simplesmente ambos envolvem paixão, emoção, raiva, amor, desprezo e interesse pessoal. Por isso existem partidos na política e times nos esportes, eleitores na política e torcedores nos esportes, e poder, muito poder em ambos os segmentos. E é aí que eles são muito semelhantes, e vou explicar neste vídeo porque achei este assunto importante para o momento atual do Vasco, e no mês em que comemoramos nosso aniversário, 125 anos de existência. Mas os detalhes vou explicar depois da vinheta. Enquanto isso, não posso deixar de pedir aquilo de sempre. Se inscreva no canal se ainda não tiver feito, compartilhe este vídeo com a turma e dê o seu like se quiser. Sei que é chato ficar repetindo isso, mas você não quer que o YouTube me esqueça, não é? Tá bom, não precisa responder. Até já! Neste mês, já comemoramos os 100 anos do primeiro título carioca na primeira divisão e 125 anos de fundação do nosso clube. E ambas as datas foram, no esporte carioca e nacional, um divisor de águas e contribuíram para estancar a hipocrisia de uma sociedade elitista e segregacionista. Para praticar o remo, os fundadores do Vasco escolheram a região portuária do Rio como sede, enquanto os demais clubes que o praticavam usavam regiões mais atraentes da cidade para praticá-lo. Naquela época, final do século XIX e início do século XX, a imigração de portugueses acontecia com naturalidade, principalmente vindos do norte de Portugal. É claro que existiam muitos portugueses no Brasil, afinal de contas eles descobriram essa terra, mas fizeram questão de nos considerar mais do que uma colônia. Por isso, em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido com o Reino de Portugal e dos Algarves. Fazíamos parte, então, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, com a independência e o crescimento do sentimento de brasilidade, com a abolição da escravatura e com a proclamação da República, o golpe que nunca deu certo até hoje, bom, desculpa, escapou, foi sem querer. O que eu estava falando é que acabava cabendo aos portugueses, principalmente os mais humildes e pobres, juntamente com os negros, os trabalhos mais elementares. A sociedade mais elitista acabava considerando portugueses, negros, mestiços, etc., como serviçais. Claro que isso não era uma regra geral, mas era uma regra aceitável e admitida. Assim, um clube fundado por portugueses para praticar e disputar esportes que eram considerados quase como um direito e privilégio daqueles que pertenciam à sociedade mais abastada, acabava sofrendo discriminação. Assim foi com o remo e, claro, e mais ainda ocorreu com o futebol, criado pelos ingleses quando chegou ao Brasil. Imagine se a sociedade iria engolir negros, operários e pobres praticando futebol e recebendo para fazê-lo. Afinal, nem todos podiam se dedicar a praticar esportes sem ter uma receita para se sustentar. Isso era privilégio daqueles que tinham o burro na sombra. Os grandes empresários, seus parentes e seus apadrinhados. Assim, eles até podiam aceitar jogadores provenientes de camadas mais humildes da população para fingir que não havia discriminação, mas desde que não chegassem ao título, se jogassem em outros clubes.
Daí aconteceu o impensável. O Vasco subiu da segunda divisão e já no primeiro campeonato da primeira divisão, em 1923, conquistou o título de campeão carioca. Ninguém imaginava isso, mas lá estava, era o campeão. E como não dava mais para apagar o fato, interessava à elite que pelo menos ele não se repetisse. E qual a solução? Evitar que os jogadores do Vasco participassem do campeonato seguinte. Aí é a história que todo vascaíno conhece e se orgulha. O Vasco não se dobrou à exigência da fina flor da sociedade, que queria que o clube virasse as costas para 12 atletas negros, pobres, analfabetos. Muitas coisas aconteceram naquela época, mas a verdade é que no final tiveram que engolir o Vasco e o preconceito. A impressão que tenho é que existe um ranço entre os clubes da elite de então e o Vasco da Gama que perdura até os dias de hoje. O Flamengo e o Fluminense daquela época, assim como o Vasco, continuam pertencendo às mesmas regiões cariocas do início do século passado. Talvez o fato de o Vasco defender desde sua fundação os mesmos ideais de seus fundadores, de respeito, igualdade e inclusão, incomode aqueles que aos poucos tiveram que tentar mudar de lado. Hoje o Fluminense faz tanta força para se livrar da pecha de ser um clube aristocrata que me parece estar se inspirando no Vasco, uma espécie de Vasco tricolor que procura ocupar o mesmo lugar no Maracanã que a torcida do Vasco conquistou como primeiro campeão do estádio. E o Flamengo, com auxílio da mídia, tenta fingir que sempre foi um clube popular, mas eles sabem que podem esconder, mas não podem desmentir ou apagar o passado. Nunca poderão negar ter integrado a elite ou contestar que estiveram tão unidos no início do século passado a ponto de repartir o mesmo presidente em uma determinada época. Agora, parece que as coisas se repetem. A impressão é que a sociedade hipócrita de hoje, como a do início do século passado, finge ser democrática e flexível, mas é dissimulada e falsa. Parece incrível o teor da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para impedir o Vasco de promover jogos em São Januário com o argumento de que, abre aspas, para contextualizar a total falta de condições de operação do local, partindo da área externa à interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado, o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas sem área de escape que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. Caramba, os arredores de São Januário é a própria antessala do capeta para a Justiça do Rio. Isso só acontece lá, não é? Não, no Maracanã não. Aliás, em nenhum outro lugar do Brasil acontece isso, não é verdade? Me diga se sua cidade é 100% segura. Ou melhor, me diga se o governo e a justiça de sua cidade lhe garantem segurança total. Mas isso vai cair, vai mudar. Afinal, a justiça no Brasil, além de cega, surda e muda, é incoerente e não se sustenta. Mas a justiça divina, ao contrário da dos togados, que não gostam de povo, vê tudo e sabe de tudo. Misturar todo mundo no mesmo saco é a prova cabal da incompetência de prestar um bom serviço ao povo que lhes paga os nababescos salários. Salários provenientes, inclusive, da renda daqueles que têm seus negócios legais ao redor do nosso estádio, e mesmo daqueles ambulantes ocasionais e trabalhadores informais que aproveitam os jogos para tirar uma grana extra para o seu sustento. Ao contrário, a remuneração desses servidores públicos é garantida todo mês, com ou sem jogos em São Januário. Já não basta termos que enfrentar a desconfiança dos árbitros, dos administradores do futebol brasileiro. Agora temos que manter os olhos abertos
Quanto ao Flamengo e Fluminense, donos do consórcio Maracanã, do Tribunal de Contas do Estado para a licitação do Maracanã, e ainda temos que nos preocupar onde vamos jogar, mesmo tendo um estádio que foi palco de eventos marcantes na história do Brasil. Que tentem, mas nunca conseguirão derrotar o Vasco, o verdadeiro clube do povo. Chupa, hipócritas! Vamos continuar apoiando Dom Ramon e seu time e ajudando a conquistar as vitórias que tirarão o Vasco da situação atual. E vamos ficar com os olhos abertos porque tenho assistido os jogos do Brasileirão e parece que o sistema tem muita vontade de ajudar alguns adversários, como por exemplo o Santos. Parece que existe uma torcida enorme para que ele se afaste da zona do rebaixamento. Como todo mundo sabe que a maioria dos árbitros brasileiros são, no mínimo, ruins, vamos ficar de olho neles. Claro que tudo dentro da legalidade. Não desistam do Vasco. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas!